Gente, hoje eu vou contar duas historinhas para vocês. Uma real, que aconteceu comigo, e outra, poderia dizer fictícia, mas pode ser bem real, ok? Foi sobre um filme que assisti, uma partezinha de um filme que eu assisti. Essas duas histórias estão relacionadas com a palavra loucura. Então, antes de começar a contar as histórias, eu vou dar um print aqui, vou mostrar um print do Google, claro, sobre o que é loucura. Depois desse print, vamos analisar o que o Google responde e eu vou contar as histórias. Bem, você agora vai estar lendo na tela uma definição de loucura dada pelo Google. Eu vou ler uma aqui que eu coloquei no celular. Então, para você ver que o próprio Google já muda um pouquinho a definição geral, né? Bom, o que é loucura? A loucura ou insanidade é, segundo a psicologia, uma condição da mente humana caracterizada por pensamentos considerados anormais pela sociedade ou a realização de coisas sem sentido. Definição básica do Google. Ok? E, gente, existe também a definição de Albert Einstein para a loucura, que seria basicamente você fazer as mesmas coisas esperando alcançar resultados diferentes. Essa é uma definição de Albert Einstein. Vamos para o vídeo. A primeira história, eu devia ter lá para uns 19 anos de idade. Eu estava num ônibus lá no Rio de Janeiro, saindo de uma faculdade para outra. Sabe como é que é, né? A gente tenta sempre fazer uma coisa a mais, tá? Mas isso não é a minha história, é só o que aconteceu no ônibus. Então o ônibus ia passar pela Zona Sul para chegar até a Gávea. De repente, pela porta da frente, entra um cara magro, né? E quem é do Rio de Janeiro ou de outra cidade grande já se espanta, né? Já fica pronto. Ferro. O cara chegou na frente do ônibus, falou: ó, isso aqui não é um assalto, fiquem tranquilos, eu estou pegando uma carona aqui, mas quem puder me ajudar com isso. O cara muito simpático, muito educado até, entendeu? Pediu o dinheiro lá, mas não ameaçou ninguém nem nada. Eu nem lembro se eu dei dinheiro para ele ou não. Na verdade, não lembro, foi muito tempo, né? Mas o fato interessante foi quando ele parou lá, eu acho que ele recolheu o dinheiro que ele podia. E um fato, o ônibus passou em frente a um teatro, que eu não lembro exatamente qual era o teatro, faz muito tempo, mas estava passando uma peça da Fernanda Montenegro. Isso eu lembro, porque ele falou, essa peça aqui é com a Fernanda Montenegro, ela está atuando muito bem nesse papel aqui, parará, parará. Ou seja, primeiro, ele mostrou que o cara tinha uma certa cultura. Eu já fiquei assim, pô, esse cara não é tão burro assim, não é tão. Não é burro, a palavra é errada, eu peço desculpa. A palavra às vezes a pessoa não tem conhecimento. Cultura. Bom, aí ele foi para frente do ônibus. Não sei se vocês conhecem o ônibus lá, entra pela porta de trás, sai pela porta da frente. Na minha época era assim, não sei como é que está agora. Então quando a gente entra pela porta de trás, sai pela porta da frente, tem um espaço para dos degraus, que ele ficou aqui naqueles degraus. E o motorista, muito inteligente, estava dirigindo o ônibus com a porta aberta. Claro, Rio de Janeiro, calor de 40 graus, não tinha ar-condicionado no ônibus. Aí o cara parou ali, ficou segurando naquelas barrinhas da frente e acabou esperando a hora dele saltar. É, lá no Rio a gente fala saltar. Não é assaltar, não, é saltar. As pessoas se acostumaram mal.
O motorista chega para ele e fala: Porra, a porta tá aberta aí, cara. Você vai cair, você tá louco. Quando o motorista falou aquilo, o, aquele cidadão se virou para o motorista e falou mais ou menos assim, vou tentar lembrar. Ele falou: Eu tô louco? Você tá aí dirigindo ônibus num calor de 40 graus no Rio de Janeiro, de 8 a 10 horas por dia, nesse trânsito caótico que a gente tem aqui, e eu que sou louco? Ah, eu tô tranquilo, tô na boa. Ele falou alguma coisa mais ou menos assim. E aquilo, gente, eu tinha 19 anos de idade, mais ou menos. Me bateu, uau, muito forte. Eu lembro até hoje. Quem é louco nessa história toda aí? Como dizia Raul Seixas, quando acabar o maluco sou eu. Essa é uma história real. Eu vou dar, já partir para a segunda, que é mais pesada ainda. Fica até o final. Bem, a segunda história é o seguinte, como eu falei, é de um filme, é um trecho de um filme. Eu era mais novo ainda do que na época que aconteceu a situação do ônibus. Para você ver como eu já tenho pensado na loucura já há muito tempo. Segunda Guerra Mundial, o filme. Sempre gostei desse tipo de filme. Não sei por quê, desculpa, mas acho que talvez pelo fato, vou tentar explicar aqui, pelo fato dos aliados terem vencido a guerra, tirando aquela coisa horrível, assim, não deixando aquela coisa horrível dominar o nosso planeta. Bom, isso não importa, o caso é o seguinte: não lembro o nome do filme, já busquei na internet várias vezes, porque eu só lembro desse trecho do filme. Foi o trecho que me marcou mais. Se alguém aí, por favor, de coração, se alguém lembra, quando eu falar o trecho, lembrar do filme ou tiver uma dica para me dar, eu vou agradecer. Não estou pedindo aqui comentário para o vídeo. Claro que ajuda, todo mundo sabe disso. Não vou negar. Mas eu gostaria muito, pessoal, gostaria muito que lembrar, assistir esse filme de novo. Entendeu? Pelo menos esse trechinho. Então vamos lá, sem mais delongas. É um grupo de aliados, deviam ser americanos ou ingleses, porque na verdade todos falavam português, o filme era dublado. Eles estavam meio que perdidos, eles se perderam do batalhão deles, no meio da floresta, alguma coisa assim. Só que eles sabiam que estavam vindo um batalhão alemão. Então eles tinham que correr, se esconder de alguma forma. Eles se embrearam na floresta e de repente se encontraram num descampado com um prédio. Não é um prédio alto, mas tipo uma construção, ok? E com um muro em volta. Um muro alto em volta. Eles se encostaram no muro, pensando ali o que eles iam fazer. Até que um dos soldados, ou sei lá, capitão, tenente, não importa, viu que a placa daquele estabelecimento se tratava de uma instituição para pessoas com problemas mentais. Não sei se estava em francês, o cara sabia ler. De novo, isso não importa. Importa que eles estavam encostados em um muro que dava para uma instituição de pessoas com problemas mentais. Ok? O capitão lá, o comandante na época da tropa, falou: a gente vai ter que dar um jeito de se esconder aqui. Porque a gente não sabe se eles, de que lado eles estão vindo, para onde eles estão vindo. A gente vai ter que entrar nesse prédio aqui e fazer, tipo, plantão, não é? Como é que fala? Vigília. Bom, logo em seguida, um dos soldados lá, tenente, capitão, coronel, falou o seguinte: Mas, capitão,
A gente vai se esconder aqui nesse prédio com esse bando de loucos? Foi aí que um dos soldados olhou para baixo, para a arma que ele estava segurando, olhou para os companheiros, todos segurando armas, fugindo. Ele deve ter pensado: estamos fugindo de gente que a gente nem conhece, matando gente que a gente nem conhece. Eu acredito que seja o pensamento, mas a resposta dele foi: eles são sãos no mundo de loucos. Me arrepio até hoje. Ó, até hoje. Isso deve ter mais de 40 anos que eu vi. O que é loucura? Quem que é o louco nessa história toda? Sou eu? Sou você? É você? É o cara que fica atrás da mesa mandando os outros matar outros? Ou os caras que estão no hospício? Quem que é o louco? Bom, essa é só a minha indagação para essa situação toda. E essas duas histórias marcaram muito na minha vida. Eu gostaria muito de compartilhar com vocês. Sendo louco, por favor, inscreva-se no canal Miscelâneo, porque nós temos mais de 100 vídeos loucos aí para você curtir. Belezinha? Valeu!